Por que que você não precisa se alimentar antes de fazer atividade física? Primeiro ponto, porque você não é um carro. Um carro precisa que você abasteça ele com energia, certo? Com gasolina, para que ele ande. Nosso corpo não funciona assim. A gente tem reservas. Essas reservas são chamadas de gordura. A gordura é basicamente uma reserva calórica. A gente pode, o nosso sistema ele pode quebrar essas moléculas de gordura e transformar em energia. Só que tem um problema, dá mais trabalho fazer isso. Então, sempre que tem açúcar ou glicose, né, disponível no nosso sangue, o nosso sistema não vai ter o trabalho de quebrar gordura para usar essa energia. Ele vai usar o açúcar disponível no sangue. E você que está acostumado a comer 5, 6 vezes por dia e que ouviu o Nutrients Fit te dizer que você precisa de paçoca e doce de leite antes de treinar, você está sempre com essa disponibilidade energética no seu sistema. Então, infelizmente, ele aprendeu com isso e ele se tornou incapaz de quebrar gordura para transformar em energia. Isso quer dizer que você está ferrado? Não, basta você passar por uma real necessidade que ele vai aprender de novo, fica tranquilo. Mas sim, ele vai te trazer, enquanto ele aprende, certo? Enquanto ele reaprende e no dia que você forçar ele a ter que quebrar essa gordura aí como fonte de energia, ele vai te fazer sofrer um pouquinho. Ele vai te dar dor de cabeça, ele vai te dar sensações de fraqueza, certo? Por quê? Porque ele vai sentir a falta de energia. Mas essa falta de energia não é porque você não está se alimentando, é porque seu metabolismo está inflexível. Então, para de achar que o nosso corpo é uma máquina, que ele funciona numa lógica de causalidade linear. Nosso corpo, ele aprende de acordo com os estímulos que você dá. Se você nunca faz ele se exercitar não alimentado, ele nunca vai saber fazer isso. Segundo ponto, não confunda energia com motivação, certo? A energia ou a glicose no seu sangue, né, que vai te dar energia para agir, não tem ou não é a única variável que vai definir se a gente vai ter motivação ou disposição para fazer alguma coisa. Pelo contrário, muitas das vezes ela conta pouco para definir se a gente vai estar motivado ou não para alguma coisa, certo? Motivação, ela é gerada por um neurotransmissor chamado dopamina, que leva em consideração muito mais coisas do que simplesmente os níveis de açúcar no nosso sangue. E existe até uma correlação inversa em relação a açúcar no sangue e motivação. Quando a gente está com pouca energia no sistema, o nosso sistema dopamínico ele vai tender a estimular a gente mais a ação e não menos, porque, claro, ele precisa que a gente vá buscar comida. Enquanto a gente está num estado alimentado, cheio de glicose no sangue, o nosso organismo vai tender a deixar a gente o quê? Mais calmo, mais letárgico, mais para baixo, porque a gente precisa digerir isso aqui que está na gente, certo? Mas, de novo, isso não é uma relação causal, nós não somos uma máquina, não existe nada que possa ser, nenhum tipo de relação causal e linear que possa ser estabelecido no nosso sistema. Ele sempre leva em consideração um conjunto de fatores, a interação entre diversos fatores que existem no nosso organismo ou que vão gerar um comportamento, tá? Então, estar ou não em jejum é só um desses fatores, tá? Então, não é necessariamente eu estar com pouca glicose, eu vou estar mais atento ou ao contrário. Você tem um monte de coisa que estão sendo levadas em consideração, seus ritmos circadianos, se você dormiu ontem, se você não dormiu, o contexto onde você está, o significado que você dá para aquela coisa, se você gosta ou não gosta da coisa, enfim, 1 milhão de coisas vão entrar nessa conta. Agora, paçoquinha e doce de leite não vão ser o que vai fazer você ter a disposição para treinar, certo? Ela só vai fazer com que no longo prazo o seu metabolismo se torne cada vez mais inflexível.